Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Estou voltando aqui no vídeo da NFL, conforme prometido, para falar sobre os erros e os acertos, principalmente dos meus palpites da semana 2, tá bom? Vamos começar lá pelos jogos em que todo mundo já sabia. Então, por exemplo, Chiefs Chargers era um jogo que era, como eu previ para vocês, era um jogo apertado, é um jogo divisional, os dois times são muito bons. E o Chargers, no início da temporada, no ano passado, ganhou dos Chiefs em casa. Foi um jogo bem apertado, mas os Chiefs, com certeza, a gente sabia que tinha uma grande propriedade de ganhar, ganhou apenas por 3 pontos. Então foi um jogo muito bom, conforme a gente previu. Tá? É, Vamos falar aqui dos jogos, os 5 jogos que eu coloquei para vocês, lembra? Os 5 jogos para a gente assistir. E, cara, eu acabei acertando os jogos, talvez não os placares, talvez não quem ia ganhar, mas que os jogos valiam a pena assistir. Então, o jogo número 5 foi Jets versus Browns, e foi um jogão. Tá? Os Browns pareciam que iam detonar no início do jogo e tudo mais, e aí erraram o extra point e os Jets marcaram 2 touchdowns dentro dos 2 últimos minutos do jogo. É isso mesmo, os Jets se superaram e ganharam aquela partida. Foi uma partidaça. Talvez me julga dizer, junto com Ravens e Dolphins, que também está nessa lista, como o melhor jogo das 14 horas para ter assistido, não tinha nenhuma dúvida. O jogo número 4 foi Jags e Colts. Eu esperava mais do Colts. Eu coloquei aqui o que eu errei durante o jogo. O palpite, eu achei que os Colts iam ganhar. O jogo divisional, os Colts estão melhores. Só que o Jaguars jogou muito bem, tá? O Trevor Lawrence mostrou um bom braço, uma tranquilidade no pocket, tranquilidade quando tinha que sair do pocket, fez boas escolhas, boas leituras. Então, o Jaguars ganhou com propriedade e mais de 0, tá bom? Rosca, 24-0, foi um jogão dos Jaguars. Steelers vs Patriots foi o nosso terceiro jogo. Acertei também que ia ser um bom jogo. Os Steelers jogam bem. Os Patriots estavam naquela vai, não vai, cresce, não cresce. Mitchell Trubisky pelos Steelers não fez lá muita coisa, o ataque foi muito fraco, matou apenas 14 pontos, com um jogo corrido bom, que os Steelers têm um bom jogo corrido, mas tem suas deficiências na sua linha ofensiva, e obviamente o QB não é lá top de linha, digamos assim. É um bom QB dá para jogar, mas não é um top de linha. Os Patriots, por outro lado, um time muito pragmático, jogou para ganhar o jogo, fez o mínimo para ganhar, não espalhou muito a farofa, fez um bom jogo e ganhou com tranquilidade. O jogo número 2 poderia ter sido o jogo número 1, tá bom? Ravens e Dolphins. O Miami virou a partida, estava perdendo por 2 posses, virou a partida 42-38, um jogão, vale muito a pena. Se você tiver oportunidade, pegue o jogo condensado, vale muito a pena. Porra, o Dolphin jogou muito, cara. O Tua lançou umas bolas em profundidade que a gente não esperava. Lembra, tem uns vídeos atrás, a gente comentou que a grande dúvida era o braço do Tua Tagovailoa, se ele tinha força para lançar em profundidade para o Tyreek Hill. Ele lançou 2 touchdowns direto para o Tyreek Hill, mais um monte de bolas que ele lançou em profundidade. Então ele vai quebrando esse paradigma, o que é muito bom para o Miami. Miami é uma franquia que a gente gosta muito, todo mundo tem muita, digamos assim, muita simpatia pelo Miami, então foi muito bom. O jogo número 1 da rodada, eu coloquei o jogo número 1 porque o Lindão joga, não é isso? Saints vs Bucks. Jogo também divisional, jogo pegado, jogo corrido, teve muita briga, é verdade. Foi um jogo morno, não foi um jogo muito bom. Depois que o Mike Evans brigou, a coisa começou a melhorar e os Bucks jogaram melhor. A única coisa que eu fiquei com muita pena dos Saints é que o Jameis Winston voltou a ser o Jameis Winston que jogou no Buccaneers. 54 é o cara dos 54 touchdowns e 54 interceptações. Lançou várias interceptações, imprudente com a bola, não tomou conta com a bola, não tinha janelas boas. Infelizmente para o Saints tem um time que pode render mais, mas o seu QB espalhou a farofa, não teve jeito, tá bom? Vou falar agora de 2 jogos que foram bastante interessantes, tá bom? 2 jogos foram bastante interessantes. Lions versus Commanders. Sim, todo mundo achava que o Commanders tinha um time melhor, que o Lions é um time fraco, só que o Lions no ano passado foi o time que perdeu, né? O time que o maior número de derrotas por apenas uma posse, ou seja, é um time que se fizer um pouquinho ele vai engrenar. E jogou muito bem contra o Commanders, tá? Ganhou por 9 pontos de diferença
diferença. Poderia ter sido mais, mas a defesa do Lions tem algumas dificuldades, não joga muito bem em alguns jogos, e por isso exatamente que fica por uma posse. O ataque produzia de moderado, né? Um ataque moderado, mas produzia razoavelmente. A defesa dessa vez cedeu ainda 27 pontos, mas o ataque conseguiu compensar e jogou muito, muito, muito bem. Um outro jogo que eu queria chamar a atenção é Rams e Falcons. Por que Rams e Falcons? O Rams ele é um time que ganhou o Super Bowl ano passado e está patinando contra alguns times. No primeiro jogo, é claro, perdeu para o Buffalo Bills. Buffalo Bills atualmente é o melhor time, está brigando com o Chiefs, com o melhor time da rodada. Se você pegar o Pro Football Reference, esses são os dois times que maior pontuação e maior estatísticas positivas de ataque. Então são os dois melhores times. Perdeu para o Bills, mas foi massacrado. O Bills massacrou o Titans nesse jogo. Eu não vou nem comentar, porque é incomentável. Você jogou no final do terceiro quarto, já estavam os times reservas. Então não dá nem para comentar esse jogo, tá? Foi um massacre. Mas o Rams tem que render mais. Tem que render mais porque é o atual campeão. E perdeu para o Bills, tudo bem. Ganhou do Falcons, mas foi em casa, por 4 pontos. Um time que tem muita dificuldade. O Rams precisa render um pouco mais, tá? E o outro jogo que eu vou falar também, que é um jogo que foi encerrado na prorrogação, Raiders e Cardinals. Por que Raiders e Cardinals eu estou trazendo para cá, embora não seja jogo das 14 horas? Porque os torcedores do Raiders comemoraram antes da hora, estouraram champanhe, foi uma pagaram passa, perderam a bola num turnover, retornado para touchdown e perderam na prorrogação. Os Cardinals estavam praticamente mortos e o Raiders deu aquela ajuda fantástica para os Cardinals, tá bom? Então, assim, fechando a rodada desses acertos, dos 5 jogos que eu coloquei aqui, eu acho que eu acertei 4 jogos que valiam a pena, tá bom? Vamos retornar Jets e Browns, Jags e Colts, por conta da surpresa do Jags, Steelers e Patriots, foi um jogo meio morno, mas valeu a pena em relação à parte de tática. Ravens vs Dolphins foi maravilhoso e Saints vs Bucks foi um jogo meio morno. Eu poderia ter colocado, obviamente agora depois que a gente vê, Lions vs Commanders, que foi um jogo muito, muito, muito melhor. O outro jogo que a gente não comentou aqui foi Giants vs Panthers, mas foi um jogo meio morno mesmo. 19-16, não foi um jogo que efetivamente valeria a pena assistir, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.